No livro de Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Na Nova Versão Internacional diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E hoje eu fui a São Gonçalo com o Cleiton, e é sempre muito bom quando eu consigo pegar a estrada com os meus irmãos, porque é um tempo de alinhamento, de comunhão, de edificação, né? E eu estava falando com o Marcelo outro dia, que quando eu era mais novo eu gostava de viajar sozinho. Agora eu estou ficando velho, sempre que eu posso eu levo alguém comigo para onde eu vou. E ao longo do dia, pensando sobre tantas coisas, sobre os dilemas das nossas vidas, sobre as nossas necessidades, nossos desafios, nossas necessidades de milagres. E eu fiquei refletindo que durante muito tempo, a igreja foi instruída a se aproximar de Deus num relacionamento fundamentado em interesse. Um bom relacionamento em trocas, um relacionamento onde trocamos bons comportamentos por privilégios, por bênçãos. É aquela cultura do Papai Noel. Se você fizer tudo direitinho, se você for um bom menino, no Natal o Papai Noel traz o seu presente. Se você for um mau menino, o Papai Noel não te recompensará. E a gente pega essa cultura mundana, essa cultura humanista, e traz para o nosso relacionamento com Deus, acreditando que as bênçãos do Senhor, elas são o resultado de um padrão de comportamento, que se for certinho, se eu fizer tudo conforme o protocolo, eu vou ter alguns benefícios. Fato é que a maneira como nós vivemos tem o poder de travar ou destravar algumas coisas espirituais sobre nós. Entretanto, quando eu penso nessa maneira de se relacionar com Deus, eu já com a idade que eu tenho, eu me lembro de um desenho da minha época, onde tinha uns caçadores de pombo, né, que voavam em umas aeronaves, e tinha um cachorro chamado Mutri, que todas as vezes que ele fazia uma boa ação, ele virava para o seu dono e fazia assim, ó: medalha, 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 medalha. E quando o dono dele não lhe dava uma medalha, ele chutava o balde, ele boicotava o que ele tinha acabado de fazer certo. Por exemplo, o seu chefe estava caindo a céu aberto, e ele vinha e salvava o chefe. Se o chefe não desse uma medalha, ele deixava o chefe continuar caindo. E a gente vai vendo um relacionamento com Deus meio que assim. Eu vou fazendo tudo certinho, mas com a expectativa de que no tempo, na hora e na forma que eu espero, a bênção vai estar lá me esperando. A medalha, 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 medalha. Existe uma recompensa no fim de cada comportamento. É aquele marido que faz tudo direitinho e vem para a esposa como um cachorrinho abanando o rabo, tipo assim: elogio que eu fiz, elogio que eu fiz, elogio que eu fiz. E quando algumas coisas não acontecem exatamente conforme nós queríamos, a gente aborta a missão. Aí agora eu também não oro mais. A gente faz pirraça com Deus. Também não oro mais. Também não jejuo mais. Os cristãos romanos colocam a imagem de escultura de cabeça para baixo para punir a imagem porque não ouviu as suas preces. Aí o crente que deixa a Bíblia aberta vai lá e vira a Bíblia de cabeça para baixo, sei lá. E o sujeito arrumou uma maneira de punir Deus porque as coisas não aconteceram conforme as suas expectativas. É um relacionamento de interesse. Eu te dou tudo que o Senhor espera de mim, para que o Senhor me dê tudo que eu espero de ti. E esse não é o Evangelho de Cristo. O que é Bíblia? O que Salomão está querendo dizer quando ele fala que as bênçãos não acrescentam dores? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O problema dessa mentalidade de troca é que ela foi se desenvolvendo sob pilares tão equivocados que começamos a crer nesse processo, já que os privilégios é um resultado de comportamentos. A gente acredita que o amor de Deus está condicionado àquilo que a gente tem para oferecer para Ele. Se eu servir muito bem servidinho, Deus vai me amar muito.
Se eu não for um bom servo, eu terei dele o seu desprezo. Um Deus que não tem uma identidade própria. Se eu for muito bom, Deus será bom comigo. Se eu for um pouco bom, Deus será um pouco bom comigo. Um Deus que se adequa à minha identidade, como se ele não fosse bem resolvido em sua identidade. E isso é conflitante quando a Bíblia diz que mesmo na infidelidade do homem, Deus é fiel, porque ele não pode negar a sua própria natureza. Diga para quem está ao seu lado assim: fidelidade faz parte da identidade de Deus. Por exemplo, se o amor de Deus tivesse a ver com as nossas virtudes, não estaria escrito na Bíblia que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter dado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou pela nossa virtude, Ele nos amou pela virtude dEle. Ele não nos amou por aquilo que Ele encontrou em nós, Ele nos amou por aquilo que já havia encontrado nele. O amor de Deus é uma decisão dEle. Por isso que a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Não vem das obras, é um presente de Deus. Diga assim para o teu irmão: Deus decidiu te amar. Eu me lembro que quando eu era garotão, eu tinha uns 17 anos, o meu pastor Samuel, na época, Samuel Lima, ele me convidou para passar férias em São Paulo com ele, com a esposa. E eu me lembro que na data prevista para a viagem, era um período fim de mês, e eu ainda não tinha recebido, eu estava sem um centavo no bolso. E na véspera da viagem eu falei: pastor, eu não vou, porque eu ainda não recebi. Ele falou assim: meu filho, amanhã, tal horário, esteja pronto que você vai comigo. Eu falei: não, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não vou. No dia da viagem, no dia seguinte, ele me ligou e eu disse: pastor, conforme eu falei, eu não vou, eu não tenho dinheiro. E ele falou assim para mim: daqui a tantas horas eu estarei na sua casa, e ai de você se você não estiver pronto. E ele chegou na minha casa e eu não estava pronto, porque eu tinha dito que de fato eu não ia. Um cara que na época, com 20 e poucos anos, ia tirar férias com a sua esposa e ia levar um negão, sabe-se lá Deus por quê. E ele chegou na minha casa e minhas malas não estavam prontas, e ele brigou muito comigo, me fez arrumar as minhas malas na hora, me botou no carro e me levou. Irmãos, eu estava indo de férias para São Paulo com meu pastor, emburrado no carro, emburrado. Eu não tinha um centavo no bolso. E na estrada a gente para lanchar, e ele percebe que eu estava sisudo, não estava me comunicando, não estava me relacionando. E ele e a esposa falam assim: Ângelo, por que você está assim? E eu, no finzinho da minha adolescência, mas ainda como adolescente, dei aquela resposta: nada não. E insistindo ele, eu respondi: eu não entendo por que vocês estão fazendo isso. Olha a minha declaração: eu não entendo o que vocês vão ganhar me trazendo com vocês, pagando para mim. Vocês vão ter despesas comigo. Eu não entendo o porquê que vocês estão fazendo isso. E foi a primeira vez que eu vi o meu pastor na época estressado. Ele olhou para mim, estressado mesmo, bem chateado, e falou assim: porque a gente gosta de você, só por isso. Por que é tão difícil entender isso? A gente gosta de você, a gente gosta de ter você por perto. Aquilo deu um nó na minha cabeça, não era algo comum. Ele levando um estranho para suas férias, tendo despesa nas suas férias, simplesmente porque gostava de mim. Às vezes a gente não entende o que Deus viu na gente, o que Deus viu em mim para me amar. Será que Deus não viu que eu não sou digno? Viu? Será que Ele não conhece os meus pecados? Conhece. Será que Ele não conhece quantas vezes Ele esqueceu quantas vezes eu o entristeci? Deus decidiu te amar. Cada um dá o que tem. Deus deu amor. Diga para o teu irmão: Deus decidiu te amar. Interessado em quê? O que Deus ganharia nessa história toda?
Deus estava interessado em quê? Em mim e em você. Simplesmente isso. Ele desejou nos reconectar com Ele. Aleluia. Ele desejou nos dar um legado, uma herança. Desejou restaurar a nossa identidade, nos dar um propósito e um destino eterno em sua companhia. Quando Ele pagou o preço de dar Jesus para morrer por nós, o propósito dele era nos reconectar não como escravos, mas como filhos. Mas a gente passa uma vida inteira dentro da igreja, se movendo como escravos. Anote que eu vou te falar, a maneira como você se move determina o lugar aonde você chegará. A maneira como você se move determina aonde você vai chegar. A gente passa uma vida inteira na igreja tendo que mendigar uma bênção. Sabe quando você chega na casa de um estranho, você tem sede, o que você faz? Pode me dar um copinho d'água? E você almoça, você é convidado a sentar na mesa, você fica em pé perguntando aonde você pode sentar? E se nessa casa onde você está hospedado, entre o almoço e o jantar, te dá fome, muitas vezes você fica com fome, porque você não tem coragem de dizer, tem alguma coisinha para comer, estou com fome. Você prefere padecer a necessidade a ter que pedir. E por que esse protocolo inteiro? Porque você é um estranho, porque você é uma visita. Mas na casa de pai como que é? Casa de pai tem lugar na mesa pra gente. Estela já chega, ela já vai direitinho para a cadeira dela, ninguém precisa convidar ela para sentar. Ela sabe que existe um lugar à mesa preparado para ela. E ela olha o que está na mesa, ela olha para o banquete e fala, quero isso, aquilo e aquilo outro. Isso quando ela não vai com aquela mãozinha miúda dela, pegando o que ela quer. E por que ela faz isso? Porque ela é filha. Se entre o almoço e o jantar ela tem fome, o que ela faz, irmãos? Ela abre o armário e come. Quando ela quer um beijo, ela pede um beijo. Quando ela quer um colo, ela simplesmente chega e vai subindo. Daquele tamanho que ela já está, com 10 anos, desse tamanho, ela ainda acha que é bebê, ela já vai chegando e vai se enroscando todo. Quando ela está com sono, ela nem precisa se preocupar como que ela vai do carro para a cama, porque ela sabe que o papai vai dar um jeito de resolver o problema dela. E eu pego ela e a perna dela já é grande, já entra aqui por trás das minhas costas, já trava, fica sentado em cima da minha barriga e vou eu com ela. Se ela fosse visita, ela ia ficar morrendo de sono no carro, preocupada em cochilar, porque na hora que chegasse ela tinha que resolver seus próprios problemas. A gente passa uma vida inteira tentando achar exatamente o que a gente tem que fazer para merecer as bênçãos. Passa uma vida inteira tentando descobrir. E aí a gente vai para as pregações. Os 7 passos do milagre. Os 9 não sei o que lá da bênção. Os 50 não sei o que de não sei o que lá. E a gente passa uma vida inteira se rasgando e tentando arrumar fórmulas mágicas para ter aquilo que já é teu como herança. Mas você não se sente merecedor, e de fato não somos, mas mesmo assim Ele decidiu nos acolher como seus filhos. No momento que nos tornamos filhos de Deus, as bênçãos do céu foram liberadas sobre nós. O que muda? A maneira como nos movemos. Aí você fala assim, não, entendi, então eu não tenho que fazer nada para Deus. A questão não é essa. O serviço é uma consequência natural da maturidade. O serviço cristão não é uma moeda de troca. À medida que o filho cresce, ele serve. É uma coisa natural. E por que o filho serve? Porque quando ele é filho, ele entende que aquilo que o pai está construindo é herança dele. Porque ele entende que aquilo que o pai está construindo é dele. Ele entende que sendo filho, ele está sob o legado do seu pai. Por isso ele se envolve nas coisas do pai. Ele não se envolve nos negócios do pai para ser amado, ele já é amado.
Ele não se envolve nos negócios do Pai para ser aceito, ele já é aceito. Ele não se envolve nos negócios do Pai para ser abençoado. A bênção já repousa sobre ele, o alcança onde quer que ele vá. Ele se envolve nos negócios do Pai simplesmente para cumprir o seu propósito de filho. O serviço deixa de ser uma moeda de troca. Na mentalidade de filho, serviço tem a ver com o meu propósito, com o meu legado. E aí, irmãos, nessa circunstância, existem duas classes de pessoas diferentes que se movem dentro da igreja. Existem os 10 espias e existe Josué e Caleb. Os 12 entraram em Canaã. Os 12 viram as bênçãos, viram que era uma terra que manava leite, que manava mel. Os 12 pisaram na terra que Deus havia prometido aos seus pais. Os 2 pisaram na terra que durante 40 anos eles sonharam em ver. Os 12 viram o gigante. Os 12 viram as dificuldades. Os 12 viram os empecilhos. 10 tinham mentalidade escrava, mó furada. A gente não dá conta deles. Esquece. É entrar para morrer. Mas haviam 2 que tinham uma mentalidade diferente. Muito embora eram frutos de uma geração que nasceu na escravatura, o coração deles era coração de gente livre. É a terra que o nosso Pai deu, é terra que mana leite e mel. E a gente vai ver na Bíblia uma série de homens que viam o que os outros não viam, que viam nas adversidades oportunidades de conquista, viam nas adversidades oportunidade de crescimento, viam nas adversidades oportunidade de livramento, oportunidade de enriquecimento. E o que mudava nisso, querido? O que mudava? A maneira como a gente vê o mundo ao nosso redor, nada mais, nada menos, é uma consequência da maneira como nós nos vemos. A maneira como eu me vejo define a forma como eu projeto a visão do mundo que eu vejo. Se eu me vejo miserável, isso vai determinar a maneira como eu olho as pessoas. Eu vou entender que as pessoas estão sempre me desprezando, que as pessoas não se importam comigo, que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas me evitam, que elas não se lembram de mim. Se eu me vejo vencedor, eu vou olhar para as pessoas, e mesmo aquelas que não gostam de mim, eu vou pensar que elas não gostam porque não me conhecem. Porque se me conhecessem, gostariam de mim. A gente vai olhar as pessoas que se afastam de nós e vamos pensar: uau, que grande oportunidade eu tenho de conquistar essa pessoa. A maneira como nos vemos determina a maneira como vemos o mundo. Costumamos ver o mundo pelos filtros dos nossos próprios olhos. Tudo que os 10 espias viram, Josué e Caleb viram, mas havia um filtro diferente entre eles. Pedro, quem todo mundo está dizendo que eu sou? João Batista, Elias, um profeta, um grande sábio. Mas de vocês? Todo mundo olhava para Jesus e via tantas coisas, mas Pedro o via pelos filtros dos olhos espirituais. Tu és o Cristo. Josafá diante dos inimigos, o seu servo desesperado, mas ele olhava para aquela adversidade e ele via a mão de Deus, o socorro de Deus, o livramento de Deus, a vitória de Deus. Elias, o que tu vês, um vale de ossos secos, mas quando ele passa pelo processo de Deus, agora ele vê vida, agora ele vê exército, agora ele vê conquista, agora ele vê vitória. Talvez você olhe para algumas áreas da sua vida e você só veja morte. E aí você precisa ficar pedindo bênção, quando na verdade você só precisa confiar no seu Pai. Você é filho. Você já foi abençoado desde a cruz do Calvário. Quando minha filha está com medo, sabe o que ela faz?
Ela fala: pai, tô com medo. Olha que coisa complexa. Pai, tô com medo. E quando eu chego, o medo acaba. Por que o medo acaba? Porque o pai veio. Satanás fala: eu vou te detonar. E você fala: pai, tô assustado. E o pai chega e fica tudo bem. Mas se você tem a mentalidade escrava, você vai achar que Deus, com tanta coisa para fazer, Ele não tem tempo a perder com as minhas bobeiras. Quando você é filho, você sabe que aquilo que é importante para você é importante para o teu pai. O filho não tem problema de incomodar o pai. O filho não tem problema de ocupar o seu pai. Caleb, já na idade avançada, pedindo os gigantes. A visão que Caleb tinha de Deus mudava a visão que ele tinha dele mesmo. Eu tenho o mesmo ânimo, o mesmo espírito da minha juventude 40 anos. Me dá os gigantes. O cara com 80 anos estava pedindo os gigantes. O sujeito com 30 está pedindo para parar que está morrendo. O cara com 80 anos está dizendo: eu estou no mesmo espírito, no mesmo... Olha como o cara olhava para ele. O gigante daquele tamanho, ele sabia quem cuidava dele. Ele sabia quem habitava nele. Ele sabia quem o havia sustentado até ali. Ele não precisava ficar mendigando uma bênção. Ele sabia que o Senhor já era com ele, ponto. Senhor, será que o Senhor é comigo? Não, ele já sabia. Por isso ele estava pedindo os gigantes, não confiando na força do seu próprio braço. Sabe por que um filho deita e dorme em paz? Porque ele sabe que seus pais farão tudo o que for necessário para dar a eles o que eles precisam. Por isso que os nossos filhos na infância não se preocupam com comida. O Pedro se preocupa com quanto custa 1 quilo de arroz. Sabe, Pedro, quanto custa 1 quilo de arroz? Sabe quanto custa aquele biscoito preferido? Sabe? Sabe não? Isabela, você sabe quanto custa 1 quilo de feijão? Está com quantos anos? Quanto? 14 anos, não sabe quanto custa 1 quilo de feijão? Sabe por quê, irmãos? Porque ela sabe que os seus pais farão tudo o que for necessário para que ela tenha o que ela precisa. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor sabe o que precisamos antes mesmo que a gente venha a pedir. Fala assim para o teu irmão: se você é filho, descansa em Deus. Aleluia. Precisamos mudar a nossa posição em relação às bênçãos. É como se você passasse uma vida inteira. Samuel, vem cá. Vem cá rapidinho. Meu príncipe, vem cá. É como se você passasse uma vida inteira correndo atrás da bênção que não quer ser capturada. Preste bem atenção. É como se você passasse a vida inteira correndo atrás da bênção que não quer ser capturada. Você é a bênção que não quer ser capturada. Eu vou tentar te pegar, você vai fugir de mim. Vai lá, vai fugir de mim. Vem cá, bênção. Vem cá. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. E você vai atrás da bênção. E você, na hora que você fala assim: peguei a bênção. Aí, na hora que você começa a ficar feliz, a bênção arruma um jeito de fugir. Foge, bênção. Foge, bênção. Sacode assim, sai. E você passa. Obrigado, Ricardo. Salva de palmas para Samuel. E você passa uma vida inteira correndo atrás da bênção e bênção. É como se você tivesse que capturar a bênção. Mas o que a Bíblia fala? Que a bênção te seguirá. A bênção te seguirá. Não é você que vai seguir a bênção, você é filho. Assim como a provisão chega na mesa do filho, a bênção chegará na sua casa, o livramento chegará na sua casa, o socorro chegará na sua casa. A mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que Ele não nos possa atender. Você não precisa mendigar a bênção, você não tem que ficar na posição de pedinte, você não é escravo, você é filho. Se reposicione em relação às bênçãos. Elas enriquecem, elas não acrescentam dores. Glória a Deus. Glória a Deus.
Precisamos ser homens, mulheres, que veem nas adversidades oportunidade de crescer em fé, oportunidade de conquistar. Eu bati com o meu carro há 15 dias atrás, estava sem seguro, um prejuízo enorme. Há tempos atrás, Patrícia me conhece há muitos anos, eu já estaria num nível de ansiedade absurda. Na segunda-feira eu acordei, eu estava a pé e eu falei assim, eu comecei a rir sozinho em casa, eu falei, estou diante de uma excelente oportunidade de emagrecer. E comecei a vir para a igreja a pé, eu falei, nem vou pegar van, já que eu estou a pé, vou aproveitar para emagrecer. E comecei a ver o preço dos reparos, e vai ficar um reparo caro. E eu falei, Senhor, eu não vou me endividar, eu não vou pedir nada para ninguém, eu não vou contar a história de coitado, eu sou filho, as bênçãos vão me alcançar, as bênçãos vão me alcançar, entende, irmãos? Entende isso? Deus sabe o que você precisa. Aonde está meu foco? No propósito de Deus. Se ao longo do caminho o Senhor quiser mandar o recurso, Ele vai mandar o recurso, vai usar alguém para me abençoar, sei lá, o que Deus vai fazer. Eu não preciso mendigar, eu não preciso nem ficar lembrando a Deus. Outro dia eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um carro. Essa foi a minha oração. Vamos pastorear, vamos cuidar de gente, vamos orar, vamos ficar em santidade. Entende, irmãos? Deus sabe o que você precisa. É como se você tivesse que lembrar, caso Ele esqueça. A gente acha que perseverar em oração é ficar repetindo como faz os gentios, que acham que por muito falarem serão ouvidos. Perseverar não é ficar fazendo a mesma oração todo dia. Perseverar é permanecer no posicionamento. Por exemplo, o que é perseverar? Agora eu já não tenho mais nenhuma oração, eu só falo de carro com Deus. Isso não é perseverança, isso é incredulidade. Porque se eu acredito que Deus conhece a minha necessidade, Deus já está sabendo. Eu não preciso lembrar Deus daquilo que Ele já sabe. O que é perseverança? Eu não farei nada sem que o meu Deus me dê a solução. Passa o tempo que passar. Perseverança é você permanecer na posição de esperar em Deus. Perseverar é você não sair do lugar que Deus te plantou. Perseverar é você não cair da fé e tentar resolver a coisa da sua própria maneira, como se você não tivesse pai. Perseverar não é ficar repetindo oração. Perseverar é se manter no propósito. Diga assim para o teu irmão, perseverar é manter-se no propósito. Não é ficar repetindo uma oração como uma reza. Persevere no propósito. Desde a antiguidade, ainda não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que aguardam no propósito, que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda em função das suas necessidades. A maneira como nos movemos determina o lugar onde iremos chegar. Se você se move como escravo, você nunca conquistará a herança preparada para os filhos. Os seus desafios são oportunidade de crescer em fé. Olha, irmãos, que oportunidade linda eu tenho de crescer em fé. Olha que oportunidade linda você tem de crescer em fé. Naquela tentação que você está passando de dizer não, e você ser respaldado por Deus. Naquele perdão que você libera. E você falar, Senhor, eu aguardo em Ti. Oh, glória. Oh, glória. É tempo de abandonar a mentalidade escrava de pedinte. Me dá pão. No minuto seguinte, me dá carne. No minuto seguinte, me dá água. Me dá. O escravo se relaciona, ele vive pelos benefícios. A única coisa que gera, o único assunto de um escravo com o seu senhor é o serviço pelos benefícios. Se tirar o benefício, não tem serviço. Mas o filho não. Ele se move por relacionamento. Escravo se move por benefícios.
o filho se move por relacionamento. Ainda que falte o pão na mesa, o filho continua sendo filho. Ainda que o fruto da oliveira minta, o filho entende que mesmo na momentânea escassez, a presença do Pai é um lugar muito melhor do que na abundância do mundo. Quando somos escravos, a gente vai vivendo de propostas. Eu estou com Deus porque é a proposta mais interessante. No dia mal, aí eu pulo para cá. No dia mal aqui, aí eu pulo para cá. E a gente vai vivendo sem uma identidade, sem saber quem a gente é, como filho pródigo. Ah, estou cansado disso aqui, eu vou embora. O bicho pegou lá, o que eu faço? Agora eu volto para casa. Não. 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 O filho sabe que há um lugar na mesa para ele. Então ele simplesmente se assenta na presença do Pai e se serve. As bênçãos do Senhor já foram liberadas sobre a sua vida, querido. Que o teu coração esteja no relacionamento. As bênçãos já estão sobre a sua vida. Se sirva. Se sirva. Precisamos mudar a nossa postura sobre as bênçãos. Deus lida com os filhos em um nível mais profundo de relacionamento e disciplina. Porque existe um legado sacerdotal sobre a gente. Pastor, mas se as bênçãos estão sobre nós, por que às vezes a gente não se sente abençoado? Porque o Pai está te disciplinando. Se uma visita chega na sua casa e deixa o copo sujo em cima da pia, você chama atenção? Chama. Hã? Mas se for o seu filho, você chama? Chama. Mas pensa comigo. Então quer dizer que a visita pode deixar o copo sujo e sair ileso. Mas se o filho fizer, ele vai ser exortado. Mas se o filho é o fruto do meu amor, é o fruto do meu coração, eu não deveria pegar mais leve com o filho? Por que a gente cobra menos da visita do que dos filhos da casa? Hã? Porque os filhos conhecem o coração do pai. Os filhos conhecem a ordem da casa. O investimento nos filhos é muito maior do que o investimento na visita. As visitas não serão cobradas, mas precisarão ser convidados para se sentar à mesa. As visitas não serão cobradas, mas elas não têm o direito de entrar num ambiente de intimidade, elas ficam só no átrio. O lugar santíssimo não é só um lugar de deleite, é um lugar de responsabilidade. Por isso que o ímpio vai lá e comete o mesmo pecado 10 vezes. O crente comete uma vez e se lasca. O ímpio não conhece o coração do Pai, o filho conhece. Por que eu estou dizendo isso? Se algumas bênçãos estão travadas, não é porque Deus não te ama, ou porque você tenha perdido o direito. É porque Ele sabe que você precisa avançar para ter a maturidade necessária de usufruir daquela bênção. Ninguém dá um carro para um filho de 9 anos, porque bênção fora do tempo pode ser maldição. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão no livro de Deus, escritos no livro de Deus. Salomão diz que há um tempo determinado para todo propósito. A palavra para tempo aqui é kairos. Kairos significa um tempo específico. Kairos é um dia, um horário, uma hora específica. Você, quando diz eu me movo no kairos de Deus, você está dizendo o seguinte: que a minha vida se move conforme a predeterminação eterna de Deus. Existe um tempo exato para as bênçãos te alcançarem, e esse tempo vai se moldando conforme a sua maturidade em Deus. Tem bênçãos que não nos alcançarão hoje porque não temos maturidade, mas existe um tempo certo para aquela bênção chegar. Promessas que Deus te fez estão no kairos. Tem tempo, tem dia, tem horário. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de plantar,
tempo de colher, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras. A gente lê esse texto e entende ele pela metade. A gente entende que tem tempo para todas as coisas, mas a gente acha que é a gente que determina esse tempo. Não, agora eu estou um pouco mais distante, porque a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Não! Esse tempo é o tempo Kairos. Deus é quem determina tempo de afastar-se, tempo de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher. É Deus quem determina, não é a gente. Há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do céu, e nós estamos na linha desse tempo. Quem controla esse negócio todo? Nosso Pai. Se eu sou filho, eu preciso confiar que Ele sabe o que está fazendo. Como quando éramos crianças, nós sabíamos que os nossos pais estavam dando um jeito de trazer comida, roupa, casa, teto, luz. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o propósito de Deus não parece ser a melhor opção, eu confio nele. Eu não vou me sujar ou me reduzir a um escravo pedindo aquilo que já é meu. Aleluia. É tempo de amadurecermos como igreja. Precisamos entender que existe um selo sobre as nossas vidas, o selo do Espírito Santo, e esse selo nos identifica nos lugares espirituais como filhos. Quando você chega em um lugar onde o dono de tudo é o seu pai, e você está identificado como filho, as portas se abrem. As bênçãos espirituais se materializarão e te alcançarão. Mas você não precisa ser um pedinte de bênçãos. Você só precisa se achegar diante dele com ousadia, com temor e tremor pelo sangue de Jesus, em uma nova e perfeita aliança, e adentrar ao lugar santíssimo como filho. Entende isso? Coloca de pé nessa hora. Eu sou filho. Se a gente entender isso, irmãos, se a sua visão de Deus muda, entende isso aqui comigo? Se a sua visão de Deus muda, a sua visão sobre você mesmo muda. Quando a minha visão sobre Deus muda, se eu paro de vê-lo como o Senhor lá distante e vejo Ele como meu Pai, eu começo a me ver como filho. Quando a minha visão sobre mim muda, a minha visão sobre o mundo muda. Porque quando eu entendo que eu sou filho, a leitura que eu vou ter é que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou abençoado, que eu tenho um pai que cuida de mim. A Bíblia fala, se vocês sendo maus, sabem cuidar dos vossos filhos, qual filho que pedindo pão ao pai, o pai vai dar pedra? Qual filho que lhe pedindo peixe, o pai lhe dará uma serpente? Se vocês fazem isso pelos seus filhos, quanto mais vos fará vosso Pai Celestial. Está tudo escrito lá, mas a incredulidade cegou o entendimento dos homens para que a glória de Deus não se resplandeça. A gente lê, mas não entende, a gente ouve, mas não entra. Ele sabe o que a gente precisa. Busquem o reino do Pai, o reino do Messias, e essas coisas vos serão. Jesus falou para a gente buscar as coisas desse mundo. Muito pelo contrário, o que ele fala é que a gente não tem que se preocupar com isso como os ímpios. Jesus falou isso inúmeras vezes, e está a gente igual os ímpios, preocupado com as coisas deste mundo. Essas coisas vos serão acrescentadas. O vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Busquem o reino de Deus. Essas coisas, dinheiro, casa, carro, trabalho, essas coisas vos serão acrescentadas. O que é um acréscimo? Eu já tenho o que eu preciso. Isso só vai ser acrescentado. Você já tem a casa,
agora você vai botar lá a persiana, o ar-condicionado. Você já tem o carro, agora você vai botar um DVD, não é? Essas coisas me serão acrescentadas. Todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Fala assim para o teu irmão: Ele tem tudo sob o controle. Tem um momento que Davi está angustiado, e ele olha para dentro dele mesmo e ele fala: por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Por que tanta agitação dentro de mim? A alma de Davi espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espere em Deus. Não andeis ansiosos quanto ao vestir, quanto ao comer. Não andeis ansiosos. Sejam as vossas necessidades e ansiedades entregues aos pés do Pai de amor. Ele sabe o que você precisa e Ele se importa com você. A gente fala que Deus ama a gente, mas lembra o meu exemplo com o meu pastor? Eu não conseguia acreditar que ele realmente gostava de mim. A gente não consegue acreditar que Deus se importa mesmo. Por isso a gente fica tão desesperado quando parece que as coisas perderam o controle. Eventualmente a Esther fica preocupada com uma coisa ou com outra, e quando ela fica preocupada, ela fala pra gente: papai, a gente vai ter dinheiro para fazer isso ou aquilo outro. Ela expõe a preocupaçãozinha dela. A gente fala: filha, isso é responsabilidade do papai. Papai vai dar um jeito. Aí ela faz assim: então tá bom, e sai. Eu fico assim: ah, Deus, por que a gente não é assim? A preocupação dela acaba completamente. Ah, papai, então tá bom, sai e vai brincar. Esquece. Esquece. Qual o nome disso? Confiança no papai. Papai falou que papai ia dar um jeito para ela não precisava de mais nada. Qual garantia ela tinha? O relacionamento dela com o papai, só isso. Por que ela acredita? Por que ela acredita no que eu digo? Porque ela acredita no meu amor. Entende, irmãos? Se você acredita que Deus te ama, quando Ele te disser: está tudo sob o controle, eu sei o que eu estou fazendo, diga para Ele: tá bom então, pai. Então deixa eu me focar na parte que me cabe. Precisamos nos reposicionar em relação às bênçãos, querido. É tanta campanha para ter bênção. A gente tinha que fazer as 7 semanas para amar mais profundamente ao Senhor, né? Campanha das 7 semanas para deixar de ser incrédulo. Campanha das 12 semanas para ser quebrantado. Os 13 ou os 12 passos para a humildade, sei lá. Bênção não, irmão. A gente precisa acreditar que Ele ama a gente. A gente acabou de cantar: nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus. Quando eu era pequenininho, meu pai tinha uma canção que até hoje eu não sei se era de alguém ou se ele inventou essa canção. Eu nunca ouvi em lugar nenhum, já tenho 40 anos. A canção dizia, ele cantarolava essa música: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, lá no céu já tem morada. Só para cantar? Então essa música seja alguém, não foi ele que inventou não. Quem tem Jesus tem. Mas se eu não acreditar que Ele me ama, não adianta que eu não vou ficar tranquilo. Eu vou ler todas as promessas dele a meu respeito. Eu vou ouvir todas as pregações em cima da palavra de Jeová Jireh. Mas enquanto eu não acreditar que Ele me ama, simplesmente porque Ele decidiu me amar, que Ele me tornou filho, simplesmente porque Ele decidiu me amar, que Ele me abençoou, removendo o jugo da maldição, simplesmente porque Ele decidiu me amar, que Ele olhou para aquele escravo pecador
e falou: a partir de hoje você é meu filho, simplesmente porque ele decidiu me amar, não há texto bíblico que vá te tranquilizar enquanto você não crê no amor de Deus. Só Jesus. Acho que é por isso que essa canção é uma canção tão simples. A letra não tem grande poesia, é uma harmonia simples, mas ela me conecta com o que é eterno de uma maneira muito forte. Nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus. Tem gente que está na igreja, mas se Satanás falasse: te dou todos os reinos desse mundo, se prostrado me adorares, a pessoa vai dizer: demorou. Satanás só não te faz a proposta porque Deus em sua misericórdia não deixa, e sabe que você se perderia. A esposa de um pastor que eu tive, a Avani, me lembro de um período onde eles passavam grandes limitações financeiras, e eu na casa dela, ela falava assim: Ângelo, eu prefiro comer feijão com farinha com Deus do que caviar com Satanás. E eu me lembro um dia que eu estava na casa dela e nós estávamos orando, e alguém chama: Mauro, nem era pastor ainda, era evangelista. Deus me mandou trazer isso aqui. E entrou um carrinho de compra, muita comida, irmão, muita comida. Ninguém sabia da necessidade deles, porque eles não ficavam fazendo cara de pobre coitado para alguém, para mandar o recado. Isso é manipulação. Vou dar uma cara bem triste, que aí vão perceber que eu tô, e você vai para a igreja com aquela cara assim, doido para alguém perguntar o que foi, para você contar, para ver se a pessoa te ajuda. Isso é manipulação. Deixa Deus tocar as pessoas. Uma coisa é fazer a sua necessidade ser conhecida dos santos, isso é bíblico. Mas deixa Deus tocar o coração das pessoas. Manipula não. E a provisão chegava. Os filhos deles, próximo dos 10 anos, eles cresciam. Verdade, irmãos? E os tênis continuavam dando. Os tênis não ficavam pequenos e nem apertados. O pé deles crescia. O tênis crescia junto. Eu presenciei isso. Deus sabe o que você precisa, irmãos. Os filhos deles não gostavam de carne, olha que glória. A comida preferida deles era feijão e arroz. E de vez em quando Deus mandava carne e eles nem... Entende, irmãos? Se Deus não mandar carne, Ele vai tirar o desejo do seu filho. E no dia que o desejo voltar, a carne vai estar lá. Entende, irmãos? Ele tem tudo sob controle. Se algumas bênçãos não te alcançarem, é porque Ele está te preparando para ela. Persevere. Perseverar e se manter na posição. Quantas vezes, irmãos, o pastor de vocês, e para quem está assistindo pela internet, quando eu falo pastor de vocês, estou falando de mim. Quantas vezes eu me precipitei, achando que Deus não daria um jeito, tentei dar meu próprio jeito. Como foi difícil para voltar ao caminho. Algumas vezes a minha jornada de 40 dias ficou muito maior do que precisaria estar, porque eu sabia que Deus me amava no intelecto, mas isso não era uma verdade revelada no meu espírito. No dia que eu entendi que Ele me amava, irmãos, deixa o mundo acabar. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu só caio se meu Pai quiser que eu caia. Ele está cuidando de mim. Satanás, eu vou te matar. Você vai o quê? Você vai o quê? Você sabe quem é meu pai? Porque eu não acreditava que era meu pai não, mas agora eu acredito, cara. Meu pai deixar tudo bem, vai lá. Entende? Você é filho. Se reposicione em relação às bênçãos. Erga suas mãos o mais alto que você puder e diga: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Só aqueles que acreditam, que tiveram a revelação do amor de Deus no Espírito,
terão a força necessária para se reposicionar em relação à bênção, para perseverar em Deus no dia mal, para aguardar em graça o favor do seu Deus. Persevera, querido. Persevere. 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 Você que está me ouvindo em casa, persevere. O Senhor teu Deus não se esqueceu de você. Pode de repente até uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. Ele é Deus zeloso, Ele é Pai de amor, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele não se esqueceu de você. Ele viraria o mundo de cabeça para baixo de novo por amor a você. Ele iria para a cruz de novo se fosse necessário por amor a você. Você já foi abençoado desde a cruz do Calvário. Esse não é um discurso positivista para alimentar o seu ego, não. Essa é a verdade bíblica. A bênção seguirão aos que crerem. Se você crer em seu coração, tudo será possível ao que crê. Mas a minha fé não é a fé no milagre, é a fé no amor, é a fé no relacionamento, é a fé na minha identidade. A gente acha que a gente tem que acreditar que a bênção vai chegar, não é isso. Eu preciso acreditar que Ele me ama, eu preciso acreditar que Ele cuida de mim, eu preciso acreditar que Ele tem tudo sob controle, eu preciso acreditar que minha vida está no propósito dEle. Se eu crer sem duvidar, tudo me será possível, nada será impossível. Oh, quando eu bato em sua porta, Ele me atende e diz: vem filho meu, vem filho amado, vem filho meu, filho desejado, eu quero cuidar de ti. Quando eu clamo, Ele vem. Quando eu peço em amor, Ele me atende. E quando eu bato, Ele me atende e diz: filho meu, por onde você andou? Papai te ama. Vem filho amado, filho desejado. E de repente você fala: pai, me permita ser pelo menos um dos seus escravos. E Ele olha e fala assim: deixa de ser besta, menino. Vem cá, e Ele lasca um beijo na sua testa. Ele te dá um abraço apertado. E Ele faz: traz a melhor roupa, traz o anel de filho, coloca uma nova sandália e prepara uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu. Meu filho de amor voltou para casa. Se tão somente você crer, tudo te será possível. Aí a gente acha que é isso. Eu creio que Deus vai me dar a Ferrari 2020. Não, querido. Se você crer sem duvidar na paternidade dEle, na sua identidade de filho, na sua posição no reino do Messias, se você crer que você é sacerdote, que você é príncipe, oh, se você crer que Ele é seu Pai, tudo te será possível. Nada será impossível. Tudo será possível. Nada será impossível. Tudo será possível. Nada é impossível. Portas fechadas se abrem, o mar à minha frente se abrem, muralhas caem, gigantes morrem, dificuldades se vão e a paz vem, alegria
contentamento. E eu me vejo como filho mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. E ao invés de ficar angustiado pelas tribulações da vida, eu me deleito em seu colo, me deleito em sua presença, me deleito em sua presença. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Se reposicione em relação às bênçãos. Só Jesus, 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 só Ele, só. Abre a sua boca e glorifica o Senhor teu Deus. Diga: papai, estou aqui. Eu volto para casa como filho. Eu me assento em sua mesa como filho. Ele é o Pai de amor. Vamos, igreja. Só Jesus, nada mais me satisfaz. Rada yara labashuri canto yara labashei.